Graça e paz a toda a igreja, paz do Senhor, Deus abençoe a vida de todos. E eu falo que é sempre estar pregando a palavra de Deus, ao mesmo tempo um privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, né? E eu gostaria nessa noite de convidar os irmãos da gente abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 1. Isso. Obrigado, filho. Minha boca já está seca. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Todos os irmãos acharam? Amém? Hebreus capítulo 2. Nós vamos ler somente um versículo. Vamos lá. Por isso, Samuel está muito alto aqui no retorno, tá, filho? Melhorou. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Essa é a NVI. Na NVT está escrito assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai amado, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti e, Senhor meu Deus, não deixamos de dizer quanto nós precisamos do Senhor, não somente para transmitir a Sua palavra, mas também, ó Pai, para entendê-la, compreendê-la, Senhor meu Deus. E nós Te louvamos porque sabemos que o Senhor, ó Pai, está aqui presente, no meio do Seu povo, no meio da Sua igreja. E nós acreditamos, ó Senhor meu Deus, no Teu agir, no Teu mover, e pedimos, Senhor meu Deus, que o Senhor esteja agindo em nossas vidas, para que essa verdade não seja apenas uma palavra escrita, mas ela seja uma realidade na nossa vida, na vida de cada um de nós, para que nós sejamos mudados, para que nós sejamos transformados, para que a gente, como Teus filhos, cumpramos o Teu propósito nessa manhã. Oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que já temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Uma outra versão: por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. E essa NVI, portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Meus queridos, igreja, alguns comentários a respeito da carta de Hebreus. A carta dos Hebreus, a epístola aos Hebreus, todos nós sabemos que não existe, nós não sabemos até hoje realmente quem escreveu essa carta. Existem suposições, mas não existe uma certeza a respeito disso. A certeza é que nós temos é que ela foi direcionada a um grupo de judeus messiânicos, judeus convertidos ao Evangelho. Nós não sabemos aonde também, mas por isso que ela é denominada Carta aos Hebreus. E ela foi escrita entre 65 e 69 depois de Cristo, e antes da grande perseguição. A questão toda é nós entendermos por que essa igreja, um dos motivos pelas quais essa epístola, as cartas e
do Evangelho e a palavra de Deus em geral, muitas vezes ela é escrita. Nós temos que entender que a carta ela foi escrita para essas pessoas, em especial esses judeus messiânicos que haviam se convertido, alguns que também estavam resistindo ao Evangelho, é que naquele momento, naquela igreja, naquele povo, aquelas pessoas, ela é uma carta que ela vem dar várias instruções, e dentre elas, o capítulo 1, quando ela começa a explanar, ele começa a escrever a carta, o autor dessa carta, ele começa a afirmar sobre a divindade de Jesus Cristo. Por que isso? Porque existiam já naquela época algumas afirmações, algumas indagações, algumas pessoas que estavam dizendo que Jesus, que os anjos eram maior do que Jesus. Por isso que a gente vê, quando a gente começa, quem tem conhecimento da palavra de Deus, quem já leu o Velho Testamento, sabe que ali dentro do primeiro capítulo existem 6 ou 7 menções ao Antigo Testamento. A maioria deles aos Salmos. Então nós vemos que essas pessoas, elas conheciam o Antigo Testamento e ela estava afirmando ali a divindade de Jesus, a filiação de Jesus, e que Deus, nos últimos tempos, estava falando, havia falado através do seu Filho Jesus Cristo. Bem, Samuel, pode passar o slide, filho. Pode passar novamente. Esse comentarista, e nós vamos entender o porquê que a carta foi escrita. Ele diz assim, que se há um livro no Novo Testamento que exorta o cristão a permanecer na fé nos últimos dias, é a Epístola de Hebreus. Essa epístola ela tem uma mensagem especial para uma época marcada pela apostasia. Ela se dirige ao crente que, ao defrontar-se com a descrença, a desobediência, ele deve permanecer firme na fé. A carta aos Hebreus é então uma exortação à fidelidade. Tá? Simon Kingmaker, lá, não sei como é que é aquilo lá, mas é isso aí. Então, um dos motivos da carta aos Hebreus é que essa comunidade, esses irmãos, esses cristãos que tinham origem judia, eles estavam ali enfrentando algumas heresias. Havia uma apostasia ali na fé, como diz o escritor. E em virtude desse momento, é interessante que quando ele começa, pode passar, filho, é importante a gente ler e entender essa afirmação. É preciso que nós prestemos maior atenção. Quando a gente olha isso, é preciso. Eu entendo que preciso maior atenção. É a mesma coisa que alguém está dizendo assim: ei, preste atenção naquilo que eu estou dizendo, naquilo que eu estou afirmando agora. Olha aqui, é como um professor, como um pai, como... Ei, filho, preste atenção no que eu vou falar para você. Porque muitas vezes nós pais já nos deparamos com aquela situação que nós pedimos para o filho fazer uma coisa e ele fez outra, não é verdade? Então nós olhamos assim, por quê? Mas você não prestou atenção naquilo que eu disse? Um professor chega para o seu aluno e diz assim: olha, presta atenção que isso vai cair na prova. Não é? Presta atenção. Quem estuda para concurso, olha, presta atenção. Por quê? Ele está dizendo que isso é uma coisa que nós temos realmente que prestarmos muita atenção. Mas o que ele está dizendo para nós prestarmos atenção? Ele está dizendo para nós prestarmos atenção ao que nós estamos ouvindo, ao que nós temos ouvido, ou a verdade que nós temos ouvido. Gente, e é tão interessante isso, porque se você ler aí, filho, pode passar, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ele está dizendo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse ouve,
Israel, é um texto que faz parte da liturgia judaica dentro de uma sinagoga, tá? Ela é chamada Shema. Ouve, essa palavra ouve é o Shema, que se canta Shema Israel Adonai Enenu. É uma palavra difícil, fala Adonai no final, que eu não sei que eu esqueci, tá? Mas ele canta dizendo, é uma convocação. O Shema é dizer, ouve Israel, ouve Israel, ouve. E eu gostaria também, pode passar, Felipe. Eu até aqui coloquei no vídeo, mas o vídeo não funcionou, que era uma sinagoga, eles cantando essa música é melhor do que eu, tá? Mas passa. Provérbios 4, 20 e 22. Ele diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque elas são vida para os que as acham e saúde para o meu corpo. Atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Deus usa essa linguagem. No Novo Testamento, Jesus, quem tem ouvidos, ouça. Quando se escreve a última o livro do Apocalipse, lá está dizendo também o escritor: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, por isso que a gente afirma e a gente entende pela própria palavra de Deus, de que nós temos que, não é tão somente uma importância devida ao que nós temos ouvido. Meus irmãos, importância ao que nós temos ouvido. E o que nós temos ouvido? A questão é que o versículo, ele é muito claro ao alegar, ao afirmar para as verdades que nós temos ouvido, ou seja, a palavra de Deus. Porque ele diz, prestemos atenção. Será que aqueles irmãos, naquele momento, alguns, não todos, mas será que eles estavam realmente, ou nós hoje como igreja, temos realmente devotado atenção à palavra de Deus como deve ser dada? Essa é a pergunta. Porque hoje nós temos que entender que nós como igreja, como aqueles irmãos, muitas vezes não somos diferentes. Às vezes nós não devotamos a mesma importância que se deve à palavra de Deus. Às vezes nós vamos à igreja, ou aquele velho ditado, entra pelo ouvido, sai pelo outro, ou eu vim para a igreja para ouvir um belo sermão, ou eu vim à igreja para que ouvir um sermão para maciar o meu ego, ou para me dar um up, para começo da semana eu preciso ouvir uma palavra de incentivo para ouvir. Meus irmãos, nós temos que devotar a palavra, a verdadeira atenção que ela merece. Veja bem, naquela época, não só ao livro aos Hebreus, mas algumas outras partes também que eu quero destacar, a gente vê o nascimento de muitas doutrinas. Filho, pode mudar. A pergunta pode mudar. Nós vemos Hebreus, capítulo 13, versículo 9, que diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Ou a versão King James atualizada, ela já rasga o verbo. Não vos deixei influenciar pelas várias doutrinas
Timóteo, Paulo, a carta a Timóteo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que essa carta está dizendo? Que as pessoas estão dando ouvido, quer dizer, elas estão prestando atenção a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Samuel, a próxima, filho. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Ele diz assim: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a verdade da palavra, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. O que eles desviarão os seus ouvidos? Quer dizer que os ouvidos deles estavam escutando o quê? A verdade. Então eles se desviaram para as fábulas, para as fantasias, para as mentiras, para as heresias, a apostasia. Naquele tempo, já fala, como diz o outro, Jesus mal, entre aspas, é mal de dizer, mal Jesus tinha acabado de morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu, e já estava aparecendo tantas heresias, apostasias, mentiras dentro da igreja. Meus irmãos, vocês estão me ouvindo aí no fundo? Então tá bom. É que às vezes eu falo baixo, desculpa. E a gente pensa que esses fatos só aconteceram lá. Eu quero dizer e perguntar uma coisa para vocês. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Só tinha heresia, apostasia, mentira, enganação. Aquele tempo. Hoje, nós estamos vivendo um tempo muito diferente daquele tempo. A igreja e o mundo, eles sofreram uma grande revolução com a invenção da imprensa. Aí, livros foram sendo impressos, produzidos. E hoje, no mundo moderno, nós vemos que o mundo tem um novo boom, se assim podemos dizer, da comunicação. Não são mais livros, continuam sendo livros, existem livros sim, mas eu estou dizendo que hoje, a mídia, a internet, as mídias sociais, a internet, tudo, nós vemos uma gama de pregadores, de material, de gente falando, de gente debatendo, de gente falando isso, de gente falando aquilo, e eu me pergunto e eu olho, que tem coisas que vocês me desculpem, mas é um monte de porcaria. Vocês me desculpem dizer essa palavra. É um monte de debate que não tem fim, que não leva a nada. Estão indo atrás de fábulas. Estão indo atrás de fábulas. A gente vê uma igreja que até o ano de 2010, segundo o IBGE, nós éramos 22% da população. Hoje, dados não oficiais, somos quase ou passamos um pouco mais de 30% da população. E eu me pergunto, e as pessoas vão dizer, nossa, o Evangelho está crescendo. Gente, mas a situação, quando você olha para dentro da igreja, tem que melhorar. A gente vê cada pataquada sendo pregada nos púlpitos, cada afirmação que as pessoas, eu não
elas querem ouvir, elas têm comichão no ouvido. Então às vezes a pessoa pega e ela ouve no Facebook, ela ouve uma porcaria, daqui a pouco outra porcaria, daqui a pouco é não sei o que, é no YouTube, é não sei o que, é 500 coisas e nada edificou a vida da pessoa. É um monte de mensagem, um monte de coisas. Meu irmão, eu sou um pouco avesso a esse tipo de coisa, porque eu não gosto de ficar perdendo muito. Tá, eu sei que tem as suas finalidades, suas coisas, eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo. Tá? Existe coisas boas, mensagens boas, gente séria, gente comprometida com a palavra, mas a gente vê hoje que a maioria das coisas ela não tem servido para nada. E não é só isso. Eu vou dizer uma coisa. Minha esposa acha que eu sou meio chato, meio radical. Mas, por exemplo, música evangélica, música cristã, não são todas que eu ouço. Eu gosto de ouvir e analisar aquilo que está sendo falado. Porque uma vez, há muito tempo atrás, eu vi um pregador, né, que eu fui no congresso, o David Keelan, ele fala que às vezes a igreja, o crente não conta mentira, mas ele canta mentira. Às vezes nós estamos cantando muitas coisas erradas que não tem nada com a palavra. Obrigado, irmão, Deus abençoe. A água já está acabando, daqui a pouco não para de secar, pelo amor de Deus. Mas a gente vê e às vezes a gente não se preocupa, acha bonitinho o ritmo, todo mundo cantando, alegre, feliz. Puxa, que bacana. Mas eu quero que você pense comigo, o que você está cantando, o que você está louvando realmente é uma verdade? Tem fundamento? Às vezes a gente vai para o modismo. Aquela música é legal, irmão. Vamos lá, que bacana, é jóia, que musiquinha, que ritminho, né? Jovem, moderno. Meu irmão, eu não tenho dificuldade com o ritmo, tá? Minha esposa fala que eu sou bem eclético. Né? Eu ouço desde o sertanejo gospel, uma eletrônica gospel, né? Para mim, tendo letra, tendo conteúdo, tá bom, né? Para quem ouvia, né, vai olhar para minha carinha, vocês vão dar risada. Para quem ouvia Menuda, rapaz, pelo amor de Deus, isso daí não. Mas que bom que você quebrou o gelo. Mas para quem ouvia heavy metal, para quem ouvia, não tenho cara disso, eu acho, tantas outras coisas que não prestavam para nada, e hoje eu aboli isso da minha vida, música romântica, música caipira, não ouço nada, gosto de ouvir música cristã, só isso que eu gosto de ouvir. Mas hoje a gente vê tanta porcaria na música, tanto cantor para vender, tanta moda no meio cristão, tanto livro às vezes que, sabe, é para vendagem, é para vender, não tem compromisso com a verdade. E muitas vezes nós consumimos isso. E a igreja acaba alimentando essa indústria, esse processo de coisas, e aí você vê uma igreja fraca. Você vê uma igreja que, como nós ouvimos muito bem colocado, aquele áudio, né, que o Gerson trouxe na escola dominical, do pastor Paulo Júnior. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aquilo é a mais pura e triste verdade. Sabe por quê? Porque é aquilo que o escritor de Hebreus diz. Nós temos que prestar atenção ao que nós temos ouvido, à verdade que nós temos ouvido, porque muita gente, em prol da verdade, tem pregado só heresia. Aí você vê uma igreja que ela cresce numericamente no Brasil, tá? Mas tem sido um escândalo.
um escândalo. Ah, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos atrair os jovens, nós vamos fazer isso para as pessoas assim, cheios de... Mas aonde estão os frutos? E nós temos que pensar nisso como igreja. Nós temos que ser seletivos naquilo que nós temos escutado, uma autoavaliação. Quem, para quem e para que nós estamos inclinando os nossos ouvidos, tá? Veja bem, filho, pode passar. Eu queria usar da afirmação daquele mesmo comentarista, que eu quero que você entenda os resultados de uma vida de quem não atenta ou não inclina o seu ouvido para a verdade. Ele diz assim: os leitores de Hebreus estavam em perigo de se desviarem-se do evangelho que tinham ouvido. Está ali a referência que nós lemos. Outro, alguns deles podiam correr o risco de serem endurecidos pela falsidade do pecado. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 13. Alguns tinham o hábito de não irem mais aos cultos. Capítulo 10, versículo 25. Hoje, eu só quero fazer um adendo aqui. Quantos desigrejados existem no Brasil? Outros eram vacilantes no zelo espiritual. Não tinham zelo. Por quê? Porque não davam valor à verdade. E eu quero acrescentar um aqui, pode passar, filho. Imaturidade. Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 13. Ele diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. A falta de devotarmos a palavra de Deus, ou de escutarmos qualquer coisa, qualquer verdade, não permite que a gente cresça. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero que você preste muita atenção, porque Deus nos ensina através da natureza. Uma criança, ela nunca é criança a vida toda, ela tem que crescer. Você planta uma árvore, você quer que ela cresça e ela dê fruto. Então, por que com Deus seria diferente? Ele quer que os seus filhos não sejam eternas crianças, nem eu e nem você. Ele quer que a gente cresça, que a gente amadureça. Por quê? Porque quando se é adulto, quando se é maduro, a gente ajuda a cuidar das crianças que se achegam. Não é verdade? A gente vai, o dia que eu for avô, eu vou ajudar a cuidar das crianças que se achegam, os netos, as netas que se achegarão. É assim a vida. Então o que ele está dizendo é o seguinte: que eles não cresceram, que eles estancaram, eles pararam o seu crescimento, porque eles precisavam de princípios elementares da palavra de Deus, porque eles não deram verdadeira atenção à palavra de Deus. Por isso, eu quero voltar àquela pergunta que eu disse lá no princípio. Eu, você, temos devotado à palavra de Deus a importância que se deve? Isso você tem que refletir. Porque às vezes muitos problemas ou muitas coisas que acontecem na sua vida é por causa disso aqui, imaturidade. Você não cresce, você não é adulto, nós continuamos sendo eternas crianças
E quando vem alguns problemas, nós nos comportamos como criança. Não é assim que às vezes você fala com o filho: não, agora não pode, agora não é o momento. O que a criança faz? Muitas vezes, mãe, chora, é birrenta, faz bico. Porque às vezes o cristão não é assim. Algumas crianças: eu não te amo mais, eu não amo mais você não me ama. Gente, é assim, porque é criança. E às vezes não é isso que nós fazemos com Deus. Deus não me ama, Deus não está pedindo aqui, Deus não está me dando aquilo que eu estou pedindo. Nós não temos a maturidade de passar às vezes pelo vale, pelas dificuldades, e não sabemos se aquilo é prova, se aquilo é fruto da nossa desídia, ou se aquilo é uma provação, se é uma tentação, ou se é fruto das nossas desídias, das nossas decisões erradas. Nós não sabemos lidar com isso, por imaturidade. Eu não vou mais, como diz ali no versículo que nós falamos, eu não vou mais na igreja, porque nada acontece. Gente, nós temos que parar para pensar, porque com Deus não tem nada de errado, com a palavra de Deus não tem nada de errado. Eu quero partir para os finalmente, dizer o seguinte, e perguntar novamente algumas coisas para a gente refletir aquilo que eu já falei. Temos ou não dado a devida e merecida importância à palavra de Deus? Você responde para você mesmo. Nós, a partir dessas verdades, nós vamos ser seletivos ou não naquilo que nós temos ouvido, naquilo que nós temos emprestado os nossos ouvidos. Tem um ditado, ou um ditado não, tem uma linguagem, o pessoal sempre usa: meu ouvido não é perigo. Lembra disso? Seu ouvido não é perigo. Nós temos que ser seletivos. Isso é uma decisão sua. Se você quer ser maduro, se você quer continuar na sua caminhada, na sua jornada cristã, você tem que obrigatoriamente refletir sobre isso e sobre a importância que a palavra tem na sua vida. Sabe, eu gostaria de encerrar, filho, com essa palavra do Hernandes Dias Lopes, que diz assim: a história da igreja, meus irmãos, ela somente pode ser corretamente escrita se ela se fundamentar nas Escrituras Sagradas. Com a ausência desta verdade, segundo Hernandes Dias Lopes, nós vamos ter uma igreja evangélica sem evangelho, uma igreja com larga extensão, que é o que nós temos, com fina camada de profundidade, quer dizer, e ou ainda entram para o evangelho, mas o evangelho não entra nisso. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós temos escutado. Nós temos que, mais uma vez eu quero ressaltar isso, e eu quero que você não se esqueça disso, dar a devida importância à palavra de Deus, ao que você tem ouvido, ao que você tem escutado, seja o pregador que for, da eloquência que ele for, se ele não pregar aquilo que está na palavra, se a música não se harmonizar com a palavra, faça um favor para você e para a sua família. Descarte isso. Descarte isso. Porque a mentira ou a meia-verdade, ela é tão destrutiva quanto a mentira. Porque você acha que você está vivendo a verdade e não está vivendo a verdade. Então tome muito cuidado com aquilo que você tem devotado o seu ouvido, ao que você tem ouvido, ao que você tem escutado.
para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o fortalecimento da sua fé. Amém? Amém. Vamos orar? Acabou. Foi tranquilo. Meus queridos, minha esposa vai cantar mais uma canção agora no final, mas antes eu queria fazer uma oração com você. Eu gostaria que você realmente parasse para pensar nesse momento sobre aquilo que foi falado nessa noite. Eu gostaria que realmente você fizesse uma reflexão. E daqui você tome uma decisão na sua vida que pode mudar radicalmente a sua vida. É uma decisão que só você pode fazer por você. Porque a verdade agora você já conhece. O que você vai fazer dela é outra história. Então vamos orar. Pai amado, nós somos confrontados pela Tua Palavra a prestarmos com muito maior atenção aquilo que nós temos ouvido. E Senhor meu Deus, eu sei que dentro dessa igreja nós temos tido ensinos profundos, lições muito valiosas, estudos, ó Pai, muito edificantes para a nossa vida. E nós, Senhor meu Deus, não queremos apenas de domingo, ou de quarta, ou numa escola dominical, ouvir e nos dedicar à Tua Palavra. Nós queremos constantemente, diariamente, nos debruçarmos sobre ela. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor esteja nos ajudando, nos auxiliando, Senhor Deus, para que nós possamos crescer verdadeiramente, como diz a Tua Palavra. Não ser mais meninos inconstantes, como diz a Tua Palavra, levados por qualquer vento de doutrina. Ou seja, é bonitinho, é legal, eu vou lá e vou atrás. Não. Mas sim se portar como uma pessoa madura, que conhece a Tua Palavra, que pondera aquilo que tem ouvido e reflete sobre a Tua verdade. Pai amado, nos ajuda e nos auxilia, para que a gente não seja, Senhor meu Deus, engodado, para que, Senhor meu Deus, a gente não possa ser atingido como muitos foram atingidos, Senhor meu Deus, por causa dos ventos de heresias, por causa das doutrinas, por causa das falsas doutrinas, por causa das fantasias que têm sido pregadas nos púlpitos aí fora. Nos ajuda, Pai, nos auxilia a tomar decisões assertivas para que, Senhor meu Deus, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu só quero ressaltar uma coisa, meus irmãos, só para fechar. Alguns irmãos não sabem, mas eu fiz seminário eu sou formado em teologia. Eu vou dizer uma coisa para vocês: aquilo que nós temos aprendido no púlpito desta igreja é a nível de seminário. É muito profundo o que nós temos aprendido. E eu vou falar uma coisa para você: muitas lições superaram aquilo que eu aprendi no seminário. Então, aproveite a oportunidade que você tem, porque não são todos